Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero explicar para vocês como fazer a resolução das questões que envolvem a função da velocidade. No caderno de questões vocês vão encontrar 5 questões que tratam especificamente desse assunto. Nesse exercício que vamos fazer, vocês vão ver como responder a essas questões. Então fiquem ligados, prestem bastante atenção. Só lembrando que a gente ainda está falando de movimento uniformemente variado, que é aquele movimento que acontece com a variação da velocidade no decorrer do tempo. Então, a função da velocidade tem essa fórmula. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É preciso dizer que a função da velocidade ela serve para a gente definir qual seria o valor da velocidade em um determinado instante de tempo, como também serve para que possamos saber quanto tempo o móvel vai levar para alcançar a sua velocidade máxima, por exemplo, ou quanto tempo ele vai levar para realizar a conversão do seu movimento, a inversão de sentido. Mas isso eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Eu quero que vocês vejam, por exemplo, o seguinte. Uma pessoa se desloca com uma velocidade que obedece à função v é igual a 45 menos 5t no sistema internacional. Pede-se na letra A e na letra B a velocidade inicial e a aceleração escalar média desse móvel. Eu quero que vocês entendam que todas as vezes que estivermos trabalhando uma questão nesse mesmo aspecto, onde é dada uma função específica e se pede a velocidade e a aceleração, não é necessário realizar um cálculo. A gente só precisa comparar a fórmula com a função. Vejam só, quando a gente faz essa comparação, já é possível determinar qual é o valor da velocidade inicial e qual é o valor da aceleração. Dessa forma, a velocidade inicial é 45 metros por segundo e a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. É importante colocar a unidade de medida porque, como a gente viu no enunciado, ele especifica que trata-se do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, precisamos colocar as unidades de medida padrão. Para a velocidade, a unidade de medida é metro por segundo e para a aceleração, a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. Numa outra aula, a gente vai entender por quê. Na letra C, pede-se a velocidade no instante 6 segundos. E também é muito simples resolver essa questão, muito embora agora a gente tenha que fazer um cálculo. Mas como ele está dando o instante de tempo onde vamos determinar a velocidade, a gente só precisa fazer a substituição na fórmula, que vai ficar dessa maneira. 45 menos 5 vezes 6. Como nós já sabemos, entre uma subtração e uma multiplicação, nós vamos realizar primeiro a multiplicação. Nesse caso, a função vai ficar 45 menos 30, realizando agora a subtração, o resultado é 15 metros por segundo. Então, no instante 6 segundos, esse móvel vai atingir a velocidade de 15 metros por segundo. Na letra D, pede-se um instante em que a pessoa muda o sentido do movimento. Eu sublinhei a expressão muda o sentido do movimento para poder explicar para vocês o que isso quer dizer. Imaginem, por exemplo, que um móvel ele está executando um movimento para a direita. Quando nós dizemos que ele vai mudar o sentido do movimento, queremos dizer que ele vai inverter. Agora ele vai ter que se locomover para a esquerda. Mas antes que ele se locomova, para que ele possa fazer essa inversão, em um determinado instante ele vai ter que parar. Nesse momento que ele para, a gente diz que a sua velocidade é igual a 0 metros por segundo. Então, lembrem-se do seguinte, no instante em que ele muda o sentido do movimento, sua velocidade vai ser zero. É por isso que nós vamos usar a mesma função, só que dessa vez substituindo o valor da velocidade final por zero. Agora o nosso objetivo é descobrir o valor do tempo. Daí, nós vamos fazer o seguinte, colocando 45 para o primeiro membro e lembrando de trocar o seu sinal, nós vamos ficar com 0 menos 45, igual a menos 5t. Agora, realizando as operações matemáticas, vamos ficar com menos 45 igual a menos 5t. Isolando o t, vamos ter menos 45 dividido por menos 5. Nós já sabemos que quando a divisão é de dois números negativos, o resultado é positivo. Logo, o tempo vai ser 9 segundos. Então, nós podemos dizer que esse móvel levou 9 segundos para ele inverter o sentido do seu movimento.
Então, pessoal, na aula de hoje é isso. É uma simples explicação de como vocês vão resolver as questões que estão no caderno de questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp ou colocar os questionamentos de vocês também na plataforma. É isso aí e até a próxima aula.